Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais análise de mais um texto da Flupress. Então, se vocês gostarem, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, antes de eu realmente mostrar para vocês o texto, eu lendo o texto e analisando com vocês, eu quero informar de antemão o seguinte: essa leitura foi feita depois do clássico Flamengo-Fluminense, que o Flamengo ganhou de 2-0. Isso daí dá até um volume até melhor sobre o que o Dedé Moreira quis falar, que é justamente a pessoa que está na Flupress. Então, eu quero que entenda que tudo que eu falar agora e todas essas análises todas, mesmo parecendo desconexas com a realidade e com o tempo, não são. É muito interessante a gente às vezes parar e olhar o que está acontecendo. Então vamos falar sobre isso? E bom, Flupress, o peso do Fla-Flu. Se lembra, vou falar de novo toda. Essa aqui está sendo uma leitura depois do jogo do Flamengo e Fluminense, que o Flamengo ganhou de 2-0. Vamos lá. No meio de semana, Flamengo e Fluminense têm viagens e jogos que irão descastá-los por uma competição que é infinitamente mais importante que o Campeonato Carioca. Sim, o Flamengo vai numa altitude enorme e o Fluminense vai pegar o time mais fraco do grupo. Talvez se essa final fosse com um Botafogo, um Volta Redonda ou um Vasco, talvez a gente estivesse aqui até pedindo para poupar jogadores. Sim. Eu acho que se fosse justamente com qualquer outro time que não seja o Flamengo, sim, a gente pediria ali. Mas não. É um clássico muito maior que qualquer competição. Sempre importa tanto. Veja bem, que vamos olhar um pouco pelo prisma do Flamengo. É interessante que ele faz uma reversão. Ele faz uma reversão. Ele faz uma revolução copérnica, né? O que é uma revolução copérnica, para quem não sabe? É justamente você mudar a situação. Nicolau Copérnico, ele foi o cara que revolucionou justamente o modelo de localização. Antes de Nicolau Copérnico, as pessoas acreditavam que o sistema era geocêntrico, ou seja, tudo rodava perante a Terra. E depois que Nicolau Copérnico falou que não, todo o sistema era solar, ou seja, tudo rodava perante o que o Sol mandava, que era o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, isso mudou. É uma revolução, é você mudar a situação. Enquanto um estava no prisma do Fluminense, o Dedé Moreira está querendo colocar no prisma do Flamengo. Isso é muito interessante de a gente observar. O que motivou a vinda de Vitor Pereira? Melhor a performance? Encantar o torcedor? O Flamengo se viu no nível que ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil não bastavam. Desempenho era necessário, só que isso durou até a página 2. Bom, vamos lá. Ele tá falando do início do Vitor Pereira, né? Tecnicamente falando, o que foi o pensamento da gestão do Flamengo, né? O pensamento da gestão do Flamengo ao demitir o Dorival Júnior foi justamente o seguinte: a gente vai para umas competições que vai ser muito difícil de encarar e que a gente precisa de gente grande para realmente ali. E bom, naquele fraco e patético time do Corinthians, que a gente acabou sendo derrotado, aliás, o Vitor Pereira, ele chegou aqui como status de quase um Abel Ferreira. O Flamengo, ele reconhece que não tem condição de contratar o Abel Ferreira, mas se dá para chegar muito próximo, o Flamengo vai contratar. O Jorge Jesus
é um cara que também chega próximo ao Abel Ferreira. Não é tão melhor do que o Abel Ferreira. Só pra você, é isso que eu quero ler. Claro, o Jorge Jesus é melhor do que o Vitor Pereira. Mas já que não temos Jorge Jesus, o Vitor Pereira é uma boa qualidade. Então, essa que é para análise sobre isso tudo. Depois das derrotas para o Palmeiras e Del Valle, o próprio Vitor mudou o discurso para justificar um modelo que buscasse o resultado, que nesse momento é o que vai garantir a continuidade do seu trabalho. Sim. Depois das derrotas não somente do Palmeiras e do Del Valle, mas também do próprio mas depois do próprio Mundial, até teve uma mudança significativa também no modelo de jogo. Enquanto até lá atrás jogava-se com 2 zagueiros, ele mudou para 3 e fez uma revolução dentro de lá. Novamente, isso daí só fala somente sobre a postura que o Flamengo tem. Mudou o discurso e o time para a decisão da Taça Guanabara, o que quase se deu bem. Precisando de um empate, escalou 3 zagueiros, trancou o lado do campo, impediu o Fluxo de jogar e saiu com 1-0 no intervalo. E é claro, né? Vamos só dando um vórtice no tempo, pegando um tempo maior. Pega esse primeiro jogo da final e pega esse jogo agora. O que mudou? Mudou que aquele Flamengo ainda tinha mais jogadores no ataque. Esse Flamengo que atuou depois da primeira final é um Flamengo que atuou muito mais defensivamente do que nunca. Então, olha só como que a gente está observando as atualizações que o Vitor Pereira vem fazendo. O Diniz parado, tá? Diniz mexeu na estrutura, melhorou e empatou. Vitor mexeu de novo, equilibrou e livraria o empate. Até que um lance provável deu a vitória ao Flamengo. Aquele lance, que mesmo sendo monumental, é um lance provável. É um chute que o Cano deu completamente errado, que acabou parando no Gabriel Pirani, e um jogador improvável, que é o Gabriel Pirani, meteu o gol. Num lance esquisito, num lance em que você não vai ver muitas vezes acontecendo. Aquele jogo foi completamente diferente de qualquer outra coisa. Então até agora a análise perfeita do Dedé Moreira. Mas ali, o Vitor Pereira achou um caminho que utilizou nas semifinais e teve sucesso, com 2 vitórias. E vai nesse sábado, o Flamengo deve começar a final com seus 3 zagueiros. Vamos pular um pouco. Ele errou? Não errou. Só que dessa vez, sem vantagem no empate, será obrigado a aprimorar sua capacidade de criar jogadas, que é uma característica muito marcante desse Flamengo recente. E deu algumas pistas contra o Vasco. Será que... Vamos observar, tá legal, mas antes de a gente continuar, porque tá muito legal de se ver isso, de se ler justamente isso, faça tudo que você quer aqui, se inscreva no canal, faça tudo pra você que curte, comente, compartilhe, redes sociais da descrição de vídeo, estudo dos dias 10, 12 e 20 horas, e bora continuar falando sobre isso. A pressão inicial dos alas lá na frente, assim sai o gol do Pedro de fora da área, a articulação por dentro de Gerson, Pedro recuando, Gabigol nesse caso, e agora provavelmente Everton Ribeiro, que deve substituir Arrascaeta, enquanto os alas geram amplitude. Ele fez isso? Não. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele entendeu no jogo da final da Taça Guanabara. Ele entendeu como que ganhar. Sabe como que ele ganha? Ele tira o Gabigol, mantém justamente o Everton Cebolinha no ataque, como parceiro de ataque do Pedro, e coloca Matheus França. Faz um time que é completamente avesso
avesso justamente de tudo que o torcedor flamenguista quer, mas ele fala assim: eu tenho minha opinião e eu vou manter. Há ideias sendo trabalhadas num momento de mudança muito grande de características. A solidez da defesa será a aposta do Vitor Pereira para essa final. Não foi? Já o Fluminense tem um modelo mais encorpado e tem uma alternativa com pontos abertos sendo testada. Existem dois caminhos para saber: manter a escalação do primeiro tempo do Fla-Flu ou, sabendo que o Fla irá com 3 zagueiros, tentar buscar desde o início uma superioridade numérica por dentro, abrindo mão do ataque com pontos abertos. O Diniz não se atualizou. E aí, novamente, vídeo lá de trás sobre o que eu não falei sobre o Fla-Flu é justamente isso. É um time parado no tempo e um time sempre se atualizando. Olha só como que o que eu falei, eu não li isso daí tudo. Mas olha só o que eu falei e está acontecendo de verdade. A análise do Dedé Moreira está me ajudando a entender melhor isso. Eu acho que ele vai começar o jogo com um time que goleou Volta Redonda, com Keno e áreas abertas. A partir daí, há questionamentos que serão respondidos no confronto de sábado. Vamos ver se ele está certo, se ele acertou. Será que contra o Flamengo, Samuel Xavier e Alexandre terão toda essa liberdade? Pelo visto não, né? Olha só como que o Dedé Moreira falou antes do jogo e está acontecendo agora. Só errou no Gabigol. Até agora. Que foi um complexo de insanidade. Será que com pontas abertas, esse duelo no meio, 3 para cada lado, pode prender para o Flamengo como pendeu no primeiro tempo? Principalmente pela boa parte de Gerson naquela oportunidade? Olha só o que o Dedé Moreira está falando, cara. Parece que ele estava falando sobre o jogo de hoje. Será que Nino e David Braz vão largar muito a zona defensiva para buscar Pedro e Gabriel, nesse caso, Pedro e Everton Cebolinha, no meio e sufocar o Fla, mesmo correndo de risco de gerar espaço nas costas? Olha só, cara, ele fez esse vídeo antes ou depois do jogo da primeira final? Será que desta vez o Flu vai encontrar alternativa para atacar espaço caso o Vitor Pereira mantenha a última linha defensiva tão alta? Tentou, não conseguiu. Eu não tenho essas respostas, mas considero que são chaves para vencer o clássico. Saberemos. Olha só, cara, tudo que você perguntou aconteceu. Só que diferentemente do que você previa, em vez de ter Everton Ribeiro e Gabigol, teve Matheus França e Everton Cebolinha. Cara, tá muito interessante esse texto. Tá muito interessante esse texto. Tô adorando ver esse texto. O que é certo é que serão dois Fla-Flus que vão atrair a atenção do mundo da bola. E apesar do leve favoritismo do Fluminense, por motivos que expus no último texto, qualquer resultado é absolutamente normal. E como é normal ganhar ou perder um jogo desse tamanho, é importante que o torcedor não use um jogo desse para validar ou não os trabalhos dos treinadores. Cara, olha só o que está acontecendo. O Twitter tá amando pra fora de Diniz por conta desse jogo. Cara, é por isso que eu falei assim, cara, eu quero ler esse texto. Eu não sabia qual que era. Só pra você ter uma noção aqui, eu vou parar aqui depois na tabelinha pra gente falar sobre isso. Eles podem e devem ser cobrados e criticados por suas escolhas, mas jamais rotulados como fracassados por 3 meses de temporada e teste de andamento. Porque o que mais me importa ainda está por vir. Fechou. Só pra ter muito claro isso. Eu quero que tenha muito clareza isso. Eu simplesmente aperto e coloco assim. Eu fico assim. Eu não quero ler o texto. Eu não leio o texto antes. Eu não sabia que estava no texto. Mas olha só como que às vezes ler um texto depois do acontecimento revela muita coisa. E até agora, as únicas 2 coisas que o Dedé Moreira errou é Gabigol e Everton Ribeiro. Mas tá perfeito o texto. Parece que ele viu o jogo, parece que ele previu o jogo.
Nota 0. A contratação de Thiago Santos na linha de Henrique, Hudson, Felipe Melo, Bigode e Egídio, veterano que não rende há anos, nunca na carreira uma grande temporada, modelo absolutamente pernicioso pro clube. Também concordo. Até mesmo, só para você ter uma noção sobre o Thiago Santos, eu vi um vídeo do meu tio, que é gremista. Eu tenho laços familiares justamente com o pessoal do Rio Grande do Sul. Minha mãe é do Rio Grande do Sul, por exemplo, e meu tio, que é gremista, comemorou. Então, cara, texto lindo, maravilhoso. Nota 10. A contratação de Lelê ainda vai ser colando sobre isso, mas Lelê pode ajudar muito a colocação do Marcelo nesse time. Jogador de força, boa técnica, no auge físico e vindo de bom desempenho. Esse deveria ser o modelo de negócio. Cara, que texto gostoso, cara. Que texto maravilhoso. Que texto que dá tesão de ler, cara. Muito obrigado, Adê Moreira, a Flowpred, por ceder um espaço para ele. Se inscreve no canal, faz o triplo Z, que é curte, comente, compartilhe. E redes sociais na descrição desse vídeo. Todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Clique na tela e salve os tricolores.